Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre embriologia, tá? Embriologia é o estudo do embrião. Então, essa nossa fase de estudo vai desde o momento da união do espermatozoide do óvulo, então desde a formação do zigoto, até o momento antes que aconteça a formação dos órgãos. Então, até o momento antes da formação dos órgãos, ok? Então, desde a formação do zigoto até o momento antes da formação dos órgãos. A gente vai passar por algumas fases do desenvolvimento e vai entender hoje a importância desse estudo da embriologia, tudo bem? Então aqui eu desenhei para vocês o espermatozoide e o óvulo. A união desses dois gametas a gente chama de fecundação, tá? Então, no momento da fecundação, ocorre a fusão dos núcleos, né, do espermatozoide e do óvulo, formando uma célula que a gente vai chamar de zigoto. Vocês podem encontrar também como célula-ovo, tudo bem? Tem essas duas denominações, ok? Eu vou tratar aqui como zigoto. Esse zigoto, ele vai ter um núcleo, tá? Aqui a gente tem um núcleo, que é a junção dos dois núcleos do espermatozoide e do óvulo. Forma o núcleo do zigoto, onde vai ter aqui o meu material genético, tudo bem? Então, esse zigoto a gente vai dividir em duas porções. Um polo animal e um polo vegetativo, tá? Prof, mas o que são essas bolinhas que você colocou aí? Bom, a gente vai chamar essa estrutura então de vitelo. E o vitelo é uma estrutura de reserva, é composta na sua maioria por lipídios e proteínas que vão ajudar, vão dar suporte para que esse embrião se desenvolva, tudo bem? No polo animal, a gente vai ter pouco vitelo. Vou colocar aqui pouco vitelo. Ou quase nenhum vitelo. E no polo vegetativo, a gente vai ter muito vitelo, ok? Na próxima lousa que eu for passar aqui pra gente, a gente vai entender os tipos de óvulo que existem, o tipo de ovo que existe, tá? Então, a gente vai ter ovos com bastante vitelo, com pouco vitelo, com vitelo distribuído de forma homogênea, com vitelo distribuído de forma heterogênea, tá? E cada um desses óvulos tem um nome e pertence a algum animal específico, alguma classe específica. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês a importância do estudo da embriologia, tá? Classificação animal. Então, a gente vai entender a qual classe esse animal pertence, vendo o tipo de óvulo, vendo o tipo de desenvolvimento, o tipo de fecundação, tudo isso a gente vai conseguir entender qual é a classificação desse animal, desse organismo que a gente vai estar estudando, tudo bem? A formação dos folhetos embrionários. Se ele formar dois tipos de folhetos embrionários, a gente vai chamar esse animal de diblástico. Se ele tiver 3 folhetos embrionários, a gente vai chamar esse organismo de triblástico, tudo bem? Então é importante para saber essa classificação, essa diferenciação enquanto ao número de folhetos embrionários. Outra coisa, origem da boca. Se a boca formar primeiro, a gente vai chamar esse organismo de protostômio. Se a boca se formar por último, a gente vai chamar esse organismo de deuterostômio, tudo bem? E a cavidade visceral. Como é que é formada a cavidade onde vão se formar os órgãos, tá? Esse organismo ele vai ser celomado, ele vai ser pseudocelomado, ele vai ser acelomado. Como é que é essa característica, ok? Então, para saber tudo isso, a gente vai estudar as fases do desenvolvimento, que vão ser 3 fases principais. A primeira fase é a segmentação, tá? Então, depois que aconteceu a fecundação, a primeira coisa que vai acontecer é a segmentação, que nada mais é do que divisões celulares. Então, são várias mitoses que acontecem e vão dividindo essas células, tudo bem? A partir dessa aqui que é o zigoto. Segunda etapa, ou segunda fase do desenvolvimento, gastrulação.
É onde eu tenho a formação da minha cavidade visceral, mais a formação dos meus folhetos embrionários. Então aqui eu vou conseguir já denominar esses meus organismos a partir do número de folhetos embrionários e a formação da cavidade visceral. É nesse momento da gastrulação que isso acontece. E por último, a organogênese, que é a terceira fase do desenvolvimento, que é onde para o nosso estudo da embriologia, tudo bem? Que é lá a diferenciação dos folhetos embrionários. Depois disso aqui, a gente vai começar a estudar as estruturas do embrião, tudo bem? Então, até aqui a gente vai estudar a embriologia, que são as fases de divisão, ok? De diferenciação, as fases do desenvolvimento desse organismo, ok? Então, na organogênese, eu vou ter a diferenciação daqueles folhetos que foram originados e eu vou entender o que cada folheto vai originar, tudo bem? Eu vou passar outra lousa e a gente já continua. Bom, troquei a lousa, vamos dar continuidade então. A gente vai falar agora dos tipos de célula-ovo, né? Dos tipos e quantidades de zigoto referente a cada ovo, tá? Então, a gente vai ter aqui primeiro o ovo oligolécito. Vocês podem encontrar como isolécito também, tá? Então, esse tipo de ovo, ele vai ter pouco vitelo e esse vitelo vai estar espalhado de uma forma homogênea por todo o citoplasma, tudo bem? E a gente vai encontrar esse tipo de ovo nos mamíferos, tudo bem? Quando eu falo ovo, é célula-ovo, tá? O segundo tipo são os heterolécitos ou mesolécitos, tá? Porque fica no meio aqui, né? Na metade do ovo eu tenho essa formação do vitelo aqui, tá? Então eu tenho a formação, nesse caso, daquele polo animal e polo vegetativo, tá? Esse tipo de ovo aqui, ele é encontrado nos anfíbios, tudo bem? E a gente tem o ovo telolécito. O ovo telolécito vocês podem encontrar como megalécito, tá? Porque ele vai ter uma quantidade muito grande de vitelo, ok? Vai ser encontrado nas aves e nos répteis. Um exemplo disso aqui, para vocês entenderem bem, é o ovo de galinha. Quando você quebra o ovo, a gema, tá? É o vitelo desse ovo. Então, a gente vai perceber que essa quantidade de vitelo é muito grande, tudo bem? A gente vai falar aqui embaixo dos tipos de segmentação. Lembra que eu falei para vocês que a primeira parte do processo é a fecundação. Então, aqui já aconteceu a fecundação, ó. Eu já tive a junção do meu espermatozoide com o meu óvulo e tive a formação da minha célula ovo, ok? Ela vai ser do tipo oligolécito, heterolécito ou telolécito. A segunda etapa, ou seja, a primeira fase daquelas fases do desenvolvimento, o primeiro processo que acontece depois da fecundação é a segmentação, tudo bem? E a gente vai ter aqui então essas divisões celulares e a gente vai entender como é que elas acontecem para cada tipo de ovo, tudo bem? Então aqui eu desenhei de novo, tá? O nosso ovinho aqui, a nossa célula ovo, e vou fazer as divisões dela. No ovo oligolécito, eu tenho a célula ovo, começa a acontecer aqui, ó, o meu processo de mitose, que vai ser a minha divisão celular. Eu vou dividir essa primeira célula em duas. O que é importante vocês saberem aqui, que é uma curiosidade, mas você vai conseguir lembrar desse processo de segmentação. Quando eu tenho a formação, por exemplo, dos gêmeos univitelinos, né, ou monozigóticos, o que acontece? Eu tinha lá um espermatozoide, um ovo, formei a minha célula ovo, eu vou dar continuidade e começar o meu processo de segmentação. Nessa primeira divisão aqui em duas células, tá? Dessa célula ovo em duas células, essas células elas não se separam, elas ficam sempre unidas e daqui eu continuo o meu processo de segmentação. Nos gêmeos monozigóticos ou univitelinos, essas duas células que se formaram, elas se separam.
e elas começam esse processo de segmentação de novo. Então, essa aqui vai dividir em 2, 4, essa aqui também, 2. Então, eu tenho a mesma estrutura, o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide que se dividiram em 2 células e começaram esse processo de segmentação. Por isso que esses gêmeos, eles são idênticos. Eles vão ter a mesma cor de olho, a mesma cor de cabelo, eles vão ter tudo iguaizinhos e sempre o mesmo sexo, tá? Então, ou 2 meninos ou 2 meninas. É assim que acontece esse processo de formação dos gêmeos monozigóticos. Legal? Então, a partir dessa segmentação aqui. Então, nesse processo de mitose, eu vou formar 2 células. Importante, como o meu vitelo está aqui dissolvido, espalhado de uma forma homogênea na minha célula ovo, essas 2 divisões, essa divisão que acontece aqui em 2 células, eu vou formar 2 células com o mesmo tamanho, o mesmo formato, tudo bem? São células idênticas, tá? Quando eu continuo esse processo de segmentação, aqui eu tenho 4 células, eu vou ter 4 células com o mesmo tamanho, tudo bem? Então, elas vão ser sempre iguais, tá? E essas células que são formadas aqui, a gente chama de blastômero. Outra coisa importante de saber sobre os blastômeros é que eles são células tronco embrionárias, tá? São células totipotentes que têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tecido, em qualquer outro tipo de célula. Tudo bem? Essa divisão, onde eu tenho a divisão de uma célula em 2 células iguais, depois 4 células iguais, depois 8 células iguais, a gente vai chamar ela, eu vou colocar assim, tá? Ó, holoblástica. Então, é uma divisão holoblástica e, nesse caso, ela vai ser holoblástica igual, porque eu tenho uma divisão completa das minhas células. Esse processo aqui que a gente chama de citocinese, que é a última fase lá da telófase, da divisão celular, ela acontece de forma igual e inteira em todas as minhas divisões, ok? Então, o ovo oligolécito, ele tem uma quantidade média, uma quantidade baixa de vitelo distribuído de forma homogênea no citoplasma. Acontece nos mamíferos, onde eu tenho uma divisão para a formação dos meus blastômeros de forma holoblástica igual. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar dos ovos heterolécitos. Então, lembrando que os ovos heterolécitos, ele vai ter aqui um polo animal e um polo vegetativo, certo? Onde no polo animal eu tenho pouco ou nenhum vitelo e no polo vegetativo eu tenho a maior parte do meu vitelo, ok? Esse tipo de ovo aqui vai aparecer nos anfíbios e a divisão dele vai acontecer mais ou menos da mesma forma que a dos ovos oligolécitos. Qual é a diferença? A partir da segunda segmentação, né, do segundo processo de divisão, então vamos lá. Aqui eu tenho o meu óvulo, vai começar a acontecer o processo de mitose, eu vou dividir em 2 células. Ok, aconteceu aqui o meu processo de divisão em 2 células. Quando eu vou para a segunda segmentação, eu vou ter uma barragem. Vai acontecer o quê? Aqui, como eu tenho muito vitelo, eu não vou conseguir dividir a minha célula de forma igual, tá? Então, o que acontece? A parte de baixo, a divisão vai ser mais lenta, vai ser mais difícil, e na parte de cima, a divisão vai ser mais facilitada, porque eu não tenho muito vitelo aqui que vai impedir essa minha divisão do citoplasma, essa formação de uma nova célula. Então, na parte de baixo, eu vou formar células maiores, que eu vou chamar de macrômero. E na parte de cima, eu vou ter células menores, que eu vou chamar de micrômero. Então, assim como nos ovos oligolécitos eu tinha a formação dos blastômeros que eram do mesmo tamanho, a única diferença é que aqui eles vão ter tamanhos diferentes.
eu vou ter os micrômeros na parte de cima e os macrômeros na parte de baixo. Essa divisão dos ovos heterolestos, essa segmentação, ela também é chamada de holoblástica, só que ela é holoblástica desigual. Tudo bem? E por último, a gente vai falar dos ovos telolestos, que são das aves e dos répteis, que possuem uma grande quantidade de vitelo. Um ponto importante de se lembrar: por que esse tipo de animal, de organismo, tem essa grande quantidade de vitelo? Aonde que esses embriões vão se desenvolver? Esses embriões, eles se desenvolvem dentro de um ovo, fora do corpo da mãe. Mas o anfíbio também não é assim? O anfíbio vai ficar na água, vai ser fora do corpo da mãe. Só que o desenvolvimento dos anfíbios é de um desenvolvimento indireto. Ele vai passar por um estágio larval, onde ele vai se desenvolvendo e ele vai se alimentando através do ambiente para se desenvolver no sapinho adulto. Então, ele vai ser o girininho que vai comer, vai se alimentar ali no ambiente e vai formar o indivíduo adulto. As aves e répteis, não. Todo esse processo de desenvolvimento vai acontecer dentro do ovo. E ele só vai sair de dentro do ovo quando esse indivíduo já estiver pronto, quando ele já estiver muito próximo do que ele é quando adulto. A diferença é que ele vai ser pequenininho e não vai ter tantas habilidades. Ele vai desenvolver isso ao longo do tempo, tudo bem? Mas todo o desenvolvimento desse embrião vai acontecer lá dentro do ovo. Por isso que essa quantidade de vitelo é tão grande, tudo bem? Essa divisão vai acontecer de que forma? Aqui, ó, nessa parte de baixo, eu tenho todo o meu vitelo. E nessa parte de cima aqui, eu tenho um local onde vai acontecer a segmentação, tudo bem? Essa segmentação vai acontecer dessa forma. As células vão se dividindo assim, tá? E aqui eu vou formar o disco germinativo. É onde vai acontecer a minha segmentação, tá? Onde vai acontecer as minhas mitoses para dar o desenvolvimento do meu embrião. Esse tipo de divisão é chamada de meroblástica discoidal. Tudo bem? Por que isso acontece? Eu vou ter a formação de um disco germinativo, porque as minhas células não conseguem se dividir dessa forma aqui, por conta da quantidade de vitelo que esse ovo possui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou trocar a lousa para a gente falar um pouquinho mais sobre embriologia. Lousa pronta? Vamos continuar. Agora a gente vai falar de mais algumas etapas do desenvolvimento embrionário. Então, a gente falou até agora da fecundação, da segmentação, que são as clivagens que vão acontecendo, as divisões celulares que vão acontecendo. E agora a gente vai dar continuidade para entender aqueles outros processos, que são a gastrulação e a organogênese, tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho lá de início a minha célula ovo, o meu zigoto, né? Então vou pôr aqui para vocês, ó. Meu zigoto. E vai acontecer aqui a clivagem, que são aquelas divisões celulares, aquelas mitoses que acontecem, né? Então, aqui eu vou ter outra clivagem, aqui eu vou ter outra clivagem, aqui eu vou ter outra clivagem. Conforme essas clivagens vão acontecendo, tudo isso é aquele processo, aquele primeiro período, aquela primeira fase do desenvolvimento, que é a segmentação, tá? É tudo isso aqui. O meu embrião, o meu zigoto, ele vai dividindo, né, aumentando o número de células. Mas nesse último estágio aqui, por mais que ele tenha muitas células, ele tem o mesmo volume do meu zigoto inicial, tudo bem? Então, por mais que eu tenha um número maior de células, eu ainda tenho o mesmo volume, ok? Esse estágio aqui, quando eu olho ele no microscópio,
quando eu começo a analisar essa estrutura, eu percebo que ela tem uma conformação que me lembra uma amora, tá? Por isso que o nome desse estágio aqui de desenvolvimento é mórula. Mórula, tá? Aqui a gente está vendo aquilo que a gente chamou de blastômero. E lembrando que os blastômeros, eles são totipotentes. Tá? Então, tudo isso são processos de segmentação, onde acontecem diversas clivagens para chegar nesse estágio de mórula, tá? Passando, né, então daqui, né, tem esses 3 pontinhos, a gente vai vir para esse estágio aqui de cima agora. Quando eu tenho a formação da mórula, no próximo estágio de desenvolvimento dela, o que vai acontecer? Vai ter uma entrada, uma grande entrada de água para dentro dessa célula. Quando essa água entra nesse amontoado de células que está ali na mórula, eu tenho uma formação de um espaço. Olha aqui, eu formo uma cavidade com as células lá da mórula na periferia. Esse estágio aqui a gente vai chamar de blástula. Tá? A blástula, então, é esse maciço de células aqui, que era a mórula antes, com uma cavidade formada pela entrada de água, tá? Essa cavidade que se formou, a gente vai chamar de blastocele. Tá bom? E essas células da periferia formam a blastoderme. Tudo bem? Agora eu quero chamar a atenção de vocês um pouquinho, porque quando eu falo especificamente dos mamíferos, essa conformação aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Nos mamíferos, esse estágio é chamado de blastocisto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nos mamíferos, esse estágio aqui é chamado de blastocisto. Blastocisto. O que acontece? Lembra que eu falei lá que essas células são totipotentes, que elas podem se diferenciar em várias coisas? O que acontece? Eu tenho aqui o engrossamento dessa camada e eu vou ter uma aglomeração de células nessa parte de baixo do blastocisto. Tá? E essa parte aqui eu vou chamar de embrioblasto. Enquanto essa parte de cima, que é o restante das células, eu vou chamar de trofoblasto. Tá? O trofoblasto vai dar origem aos anexos embrionários. Enquanto essas células que se aglomeraram aqui embaixo vão dar origem ao embrião. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes no vestibular pode cair perguntando referente ao blastocisto, qual é a parte desse blastocisto que você pode retirar as células que são células totipotentes que dariam origem ao embrião. Se for perguntado e se você responder trofoblasto, vai estar errado, porque o trofoblasto ele só dá origem aos anexos embrionários. E a parte do embrioblasto é que dá origem ao embrião em si. Tudo bem? Então, lembrando que esses últimos dados que eu coloquei aqui para vocês, ele pertence só aos mamíferos, tá? Essa parte de blastocisto. Uma curiosidade também que é interessante de saber, acontece a nidação, que é ao momento onde o embriãozinho se acopla lá no endométrio da mãe, é quando ele está nessa
fase de blástula aqui. Então, quando forma o blastocisto, é que ocorre a implantação do embrião lá no útero materno, tá bom? Depois desse momento aqui de blástula, né, começa a acontecer um movimento que a gente chama de invaginação, tá? Então, pensa aqui, é uma bolinha, né, pensando de uma forma 3D, o embrião tem uma forma circular, né? E aí, como se eu empurrasse essa parte de baixo do embrião e formasse essa estrutura aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui eu começo a ter uma diferenciação que eu vou chamar de folhetos embrionários. E isso acontece quando eu tenho essa conformação que a gente chama de gástrula. Na gastrulação, eu tenho a diferenciação dos meus folhetos. Esse folheto mais externo, a gente chama de ectoderme. Enquanto esse aqui de dentro, a gente vai chamar de mesentoderme. Por que mesentoderme? Porque depois ela vai dar origem à endoderme e à mesoderme, tudo bem? Então eu vou formar duas estruturas, por isso que eu não defino ela aqui ainda e chamo de mesentoderme. Com essa invaginação que acontece aqui, eu formo uma cavidade aqui embaixo. E essa cavidade vai ser chamada de blastóporo. Esse blastóporo, posteriormente, vai formar a boca e o ânus dos meus organismos. Se eu tiver primeiro a formação da boca, eu tenho os organismos que são chamados de protostômios. E se eu tiver primeiro a formação do ânus, eu tenho os organismos que são chamados de deuterostômios. Ok? Aqui no meio, essa região que foi formada aqui, a gente vai dar o nome dela de arquêntero. Arque vem de antigo, êntero vem de intestino. Então, esse aqui vai ser o intestino primitivo destes organismos que vão ser formados, tá? Desse embrião que vai se desenvolver posteriormente, ok? Então, gástrula vem do desenvolvimento do sistema digestivo primitivo destes organismos, ok? Então, a gente viu aqui qual é a composição da gástrula. Vamos passar um pouquinho mais adiante. Num estágio já um pouquinho mais avançado da gástrula, eu vou ter a diferenciação desses folhetos embrionários. Tá? Organismos que não desenvolvem, não vão para uma fase final de gastrulação, a gente vai chamar esses organismos de diblásticos, porque eles só vão ter dois folhetos embrionários, tudo bem? E quem continua esse desenvolvimento e diferencia esses folhetos embrionários, a gente chama de organismos triblásticos. Esse mais externo aqui que eu coloquei para vocês é a ectoderme. Em azul, que está aí para vocês, é a mesoderme. E por último, em vermelho, eu tenho a endoderme. Lembrando que aqui no meio, essa estrutura que está aqui é o arquêntero. E eu tenho aqui o aparecimento de uma nova estrutura que a gente vai chamar de celoma. Tá? Esse celoma é onde posteriormente, lá no processo de organogênese, eu vou ter o aparecimento dos meus órgãos, tá? Então, é dentro do celoma que aparecem os nossos órgãos. Tudo bem? Eu vou trocar a lousa para a gente passar por um estágio mais avançado, que são os dois estágios finais da embriologia. Então, chegamos à última parte do nosso estudo da embriologia, onde a gente vai retomar um pouquinho sobre o que é a gástrula e como é a conformação dela, para a gente poder passar para as duas últimas etapas. Então, aqui a gente tem a nossa gástrula, lembrando que a gente tem a ectoderme, a mesoderme, a endoderme, onde eu tenho a formação do nosso arquêntero, e essas duas cavidades que a gente chama de celoma. Aqui vocês podem imaginar a nossa gástrula
com um formato meio parecido com o de uma maçã, onde os dois extremos são meio afundadinhos, tudo bem? Conforme essa gástrula vai se desenvolvendo, esse embrião vai crescendo, é como se a gente pegasse as pontinhas da maçã e esticasse. Quando eu estico, eu tenho essa conformação. Em vez de agora a gente estar vendo ela cortada ao meio, eu vou estar olhando ela de lado, tudo bem? Então a gente vai começar a observar essa estrutura aqui. E como se eu tivesse cortado ao meio, essa estrutura vista na lateral, tudo bem? Então continua tudo igual. Eu tenho a ectoderme, lá dentro eu tenho a mesoderme, eu tenho a endoderme aqui em vermelhinho, formando o meu intestino primitivo com boca e ânus, e apareceram duas novas estruturas aqui. A primeira delas, que está em preto aqui, ó, a gente vai chamar de tubo neural. Esse tubo neural vai dar origem a todo o sistema nervoso desse embrião que está sendo formado. E em azul aqui, eu tenho uma segunda estrutura, que é como se ela estivesse dando suporte para esse sistema nervoso, para esse tubo neural, que a gente vai chamar de notocorda. A notocorda, ela é como se fosse um bastão, uma haste bem flexível, que vai dar suporte para esse tubo neural. Então, se esse embrião virar, se tiver alguma torção, ele vai dar uma sustentação maior para esse tubo neural. Tudo bem? Agora a gente vai pegar, ó, e vai cortar isso assim, ó, tá? E vai olhar essa parte da frente. Então, é esse desenho aqui. Eu peguei esse finalzinho, ó, aqui, e tô vendo o meio, tá? Continuando, ó, a mesma coisa. Em preto eu tenho a ectoderme, em azul eu tenho a mesoderme, e em vermelho eu tenho a endoderme. Vamos ver se vocês estão craques aí. Essa estrutura, então, é a neurula. E fala para mim, que estrutura é essa aqui nova que apareceu? Vocês lembram? É o tubo neural. Certo? E a estrutura abaixo do tubo neural que dá a sustentação é o quê? É a notocorda. Tudo bem? A gente tem uma cavidade. Essa cavidade é o celoma. E por último, essa estrutura aqui do meio é o arquêntero. Tudo bem? Então, eu coloquei essas estruturas com cores específicas para vocês entenderem que o tubo neural é formado a partir da ectoderme. A notocorda é formada a partir da mesoderme. O arquêntero é formado a partir da endoderme, tudo bem? E o celoma é uma cavidade que se forma a partir da mesoderme para que eu tenha o desenvolvimento dos meus órgãos, tá? Depois desse estado de neurula, dessa fase de neurula que a gente entendeu qual é a conformação aqui dessas estruturas, a gente vai para a última fase da embriologia, que é a organogênese, que a gente vai entender a diferenciação desses folhetos embrionários e quais órgãos, quais sistemas esses folhetos originam, tá? Então, a ectoderme vai formar a epiderme e os seus anexos, tá? Então, ele vai formar a nossa pele e todos os anexos, né? Os pelos, as glândulas, tudo vai ser formado a partir da ectoderme. O sistema nervoso também surge a partir da ectoderme. Então, a gente tem aqui, ó, a ectoderme forma o tubo neural, e o tubo neural é o precursor de todo o sistema nervoso desse organismo. E as mucosas? Então, todos os tecidos que a gente tem, né, olho, narina, boca, garganta, esôfago, todas essas estruturas que possuem essa mucosa são originadas a partir da ectoderme. Tudo bem? A mesoderme vai originar os nossos ossos, os nossos músculos e as cartilagens, ok? A endoderme, que tá aqui, ó, que vai formar lá o sistema, o nosso sistema gástrico primitivo, né, o nosso intestino primitivo, que é o arquêntero, então ela vai formar, sim, o trato digestório,
os seus anexos, que são o fígado e pâncreas, né? Vai formar também o sistema respiratório e o sistema urinário. Com isso, a gente consegue fechar todo o desenvolvimento do nosso embrião, desde o processo da fecundação, da união dos nossos gametas, até esse processo aqui, que é quando os tecidos, os foretos embrionários começam a se diferenciar em tecidos, órgãos e sistemas. Tudo bem? Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!